Boa tarde a todos os nossos irmãos que aí se encontram. Estamos aqui reunidos para mais um estudo de O Livro dos Espíritos, não é? Nós vamos estudar aqui o Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de mostrar a obra, o Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Então, hoje, dia 7 de setembro de 2021, terça-feira, né? Estamos comemorando a independência do Brasil. São 199 anos, 199 anos da independência do Brasil. O ano que vem vamos comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Passou rápido 200 anos, né? Então, vamos agora fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui, Senhor, reunidos para mais uma tarde de estudos, de reflexões, de aprendizado. Te rogamos, Pai, a tua bênção para cada um de nós, para os nossos lares, nossas casas espíritas e também para o nosso país, Senhor. Que a paz, o amor, a concórdia se instale nesse país, que todo cidadão brasileiro se conscientize das suas responsabilidades, buscando melhorar cada vez mais, que cada um respeite o seu próximo e trabalhe incansavelmente pela melhora do nosso país, para que assim possamos ver todo cidadão brasileiro tendo uma vida digna, onde ele possa ter o que comer, onde ele possa ter direito à saúde, à educação, à justiça, onde cada cidadão possa ser respeitado verdadeiramente, Senhor. Porque, na realidade, esses direitos devem ser dados a todo ser humano. Não importa o país que ele viva, mas todos nós somos teus filhos, Senhor, somos irmãos, e todos nós merecemos viver com dignidade, tendo direito à educação, à saúde e a todas as condições básicas necessárias para uma existência satisfatória, que atenda às necessidades do homem. Então te pedimos, Pai, que envolva as mentes dos nossos dirigentes para que eles possam se responsabilizar verdadeiramente pela direção das nações que dirigem, com um olhar voltado para atender aqueles que mais sofrem. Que a tua luz, Senhor, ilumine a todos nós, nos dando consciência das nossas responsabilidades enquanto espíritos encarnados, para que assim possamos construir um futuro melhor para todos nós. E assim, Senhor, envolvido por essas vibrações amorosas, te pedimos também que ampare todos aqueles que se encontram em sofrimento neste momento, sejam encarnados e desencarnados. E que todas as famílias, Senhor, possam ser amparadas, consoladas e esclarecidas. Te agradecemos imensamente, Senhor, tudo aquilo que recebemos, graças à sua imensa generosidade e misericórdia. E te pedimos nesse momento a tua permissão abençoada para que possamos iniciar o nosso estudo do dia de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos começar estudando a questão 115A. Mas antes de estudarmos a 115A, eu vou fazer uma leitura só para a gente relembrar da 115, tá? Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, e progressão dos Espíritos. Eu vou ler a questão 115. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons
e outros malos? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, nós já vimos também que essa missão é a evolução. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas, que são oportunidades que Deus lhes impõe. Não é uma imposição como um castigo, é uma necessidade. É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então ele fala que aqueles que aceitam sem rebelar-se chegam mais rapidamente à perfeição do que aqueles que se rebelam. Agora nós vamos ler a questão 115A. Pergunta de Kardec. Segundo o que acabais de dizer em relação à questão 115, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Então, ele faz, né, uma comparação, pelo que está escrito na resposta do 115, com essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo. Quer dizer, a vida do homem tem um tempo, né? 70, 80, 90 anos. Ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então ele faz sim. A comparação é razoável, é boa, né? Aquele que se rebela contra a vontade do Pai, esse vai demorar mais a fazer as suas conquistas do que aquele que aceita, né, com resignação. E resignação, nós já estudamos isso, não é aquela coisa de baixar a cabeça. Resignação é não se rebelar, mas continuar se esforçando para alcançar o seu objetivo. E nesse exemplo nós temos a história da mulher hemorroísta, já falamos sobre isso, né? Aquela mulher resignada com a sua doença, mas que buscou a cura. Tanto que Jesus deixa bem claro na parábola que ela não desistiu, buscou ajuda médica, gastou o dinheiro que tinha nos tratamentos, né? Ela não se deixou ficar em cima da cama doente. Ela não se revoltou, mas continuou trabalhando até alcançar a cura que foi realizada no momento que ela toca o manto de Jesus. E Jesus diz para ela: a tua fé te curou, quer dizer, a tua força de vontade, né? A sua perseverança te curou. Aí nós vamos na 116. A 116, Kardec pergunta assim: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores, que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Algumas religiões, as religiões mais tradicionais, diriam aqui o sim, já que elas criaram aquela ideia do inferno eterno, não é? E o que seria esse eterno inferno? Seria essas ordens inferiores. Então, algumas religiões pregam isso, que o sujeito, quando vai para o inferno, acabou, foi para o inferno e não tem jeito. De lá não vai sair nunca.
enquanto que aqueles outros que vão para o céu, para o paraíso, né? Vão para o paraíso, vão ficar junto lá com Jesus no paraíso eternamente. E aí a gente sabe que não é bem isso, nem uma coisa nem outra. E os espíritos respondem assim: a pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, quer dizer, para sempre? E eles dizem não. Dá uma resposta ali direta: não. Não existe isso. Eu já, há um certo tempo, uns anos atrás, né, logicamente que eu nem contestei, porque tem certas coisas que é melhor você nem contestar, porque às vezes eu aprendi isso e outro dia Emmanuel ratificou esse pensamento, quando ele disse que há casos que é melhor você ficar em silêncio, você nem discutir. Foi até numa dessas mensagens que a gente estuda, Fonte Viva, Vinha de Luz, foi numa obra dessa, né? Ele disse que há casos que é melhor você ficar calado. Foi quando um companheiro colocou isso, que existem espíritos, e que eu digo já, gente, isso para mim é totalmente equivocado, que vivem em certas regiões inferiores aí, aonde ele não quer reencarnar e não reencarna, fica lá, e seriam esses grandes espíritos aí, que o pessoal dá uns nomes especiais para eles. Mas que esses espíritos tão poderosos, que eles mesmos se colocam em posições de não reencarnar, poderiam nos visitar nas casas espíritas e nos seduzirem, né? Logicamente, no meu entender, isso é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. O espírito até pode pensar que está no domínio. Ele até pode pensar que está no domínio, porque a nossa arrogância é muito grande. A nossa arrogância é imensa. É imensa. Então, o espírito, se considerar com o poder de ele decidir que nunca vai reencarnar, é ser muito arrogante. Mas, como diz o outro, você pode ter arrogância do tamanho que você desejar. Agora, que isso seja verdade é outro departamento. É igual o cidadão que diz que não acredita em reencarnação, que ela não existe. Ora, ele até pode dizer, mas que ele vai reencarnar, vai. Foi o que aquele companheiro, fugiu o nome agora, Copérnico não, aquele que disse que a Terra girava em torno do Sol, que foi condenado à fogueira e ele voltou atrás. Gente, me ajuda aí, o nome dele fugiu. Diz as lendas aí, que quando ele recebeu prisão domiciliar. Ele foi, como ele se corrigiu para não ir para a fogueira, ele foi condenado à prisão domiciliar. Gente, alguém lembrou o nome dele aí? Não é Copérnico, não. O nome dele fugiu agora da minha cabeça. Então, Denise, Félix, vamos lembrar aí quem é? Que disse que a Terra girava em torno do Sol e a igreja dizia que o Sol que girava em torno da Terra, gente. É conhecidíssimo. Vamos lá, Denise, Félix, ajudem. Então, O Galileu hoje. Galileu, obrigada, Iraci. Galileu, que o nome dele fugiu, esqueci agora o nome dele, apagou da minha memória. Então, dizem que Sem som, Rose. isso, Galileu, foi Galileu. Para não ser queimado, ele se desmentiu. Eu também desmentiria. Eu também. Faria a mesma coisa que ele fez. Mas dizem que quando
ele estava sendo levado, que aí ele foi condenado, não foi condenado à morte, mas foi condenado a ficar numa prisão domiciliar até morrer. Dizem que quando ele estava sendo levado, ele falou assim, mas que ela gira, que ela gira. Mas que ela gira, ela gira. Quer dizer, o sujeito diz, eu não acredito na reencarnação. Você pode até morrer dizendo que não acredita, mas que você vai reencarnar, vai. É que você vai reencarnar, vai. Então não tem esse jeito, não tem outro jeito, né? Então ele diz aqui, não. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não. Ponto. Então, essas lendas de que tem espíritos que não aceitam reencarnar e por não aceitar eles não reencarnam e ficarão eternamente naquela situação, que alguns espíritas até falam por aí, não, 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 não. Tá? Isso é uma total equívoco. E aqui eles completam, todos se tornarão perfeitos. Então, mesmo aquele que acredita que ficará eternamente onde ele quiser, sem reencarnar, mesmo este reencarnará e se tornará um espírito perfeito. Né? E aí, eu fazendo aqui algumas anotações, nós poderíamos falar o seguinte. Muitas vezes a pessoa diz assim, a doutrina não tem determinismo. Mas nós poderíamos considerar esse como um único determinismo na lei de Deus, a evolução. Porque às vezes as pessoas dizem, não, tem um outro determinismo, que é a reencarnação. Só que a reencarnação está dentro da evolução. Né? Então, porque você reencarna para evoluir. Então, se nós podemos considerar, sim, um determinismo dentro da doutrina espírita, ou melhor, dentro da lei de Deus, a evolução. Todos os espíritos se tornarão perfeitos. Todos, tá? Esse podemos considerar um único determinismo na lei de Deus. Porque lá, nessa questão, na questão 115, está assim, ó, a cada um deu determinada missão. Que missão? Evolução. Evolução. Então, todos nós temos que cumprir com essa missão, que é buscar a nossa evolução. Isso é o determinismo. Nenhum espírito ficará sem realizar essa missão, que é a busca pela perfeição, né? Então, todos nós, apesar de muita gente ainda não acreditar, todos nós temos um impulso evolutivo. Todos nós temos um impulso evolutivo. Somos inteligentes, somos perfectíveis, uma coisa que eu gosto muito de falar, somos perfectíveis, isto é, temos a capacidade de nos aperfeiçoarmos. Logicamente, cada um da sua forma, porque depende do grau em que se encontra. Mas vamos pensar em todos criados simples e ignorantes, todo mundo começando igual, sem privilégio. Todos têm em si o germe da evolução. E cada um vai fazendo a sua caminhada ao seu modo. Alguns, como ele disse aqui, né, caminham mais rápido, outros de maneira mais devagar, mas todos irão caminhar. Ninguém vai ficar congelado no tempo como uma múmia, não é? Então, todos temos a capacidade de nos aperfeiçoarmos. E essa ideia sobre evolução, muito ligada à questão da educação, porque a gente não pode esquecer que
a evolução, ela está muito ligada à questão da educação, não é? Sem educação, não pode ter evolução. Não, por isso que Kardec dizia o quê? Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Porque o sujeito instruído terá melhores condições da sua evolução moral, de conquistar a sua evolução moral. Porque ele terá uma compreensão melhor das coisas. E nos séculos passados, eu acredito que século XIX, existiu um filósofo prussiano, e eu vou dar o nome deles para vocês, e eu acho que seria muito interessante o pessoal fazer uma pesquisa, dar uma leitura na biografia desse filósofo. O nome dele é Immanuel Kant, porque tem o nosso Emmanuel com E, só que ele é Immanuel com I. Escreve da mesma maneira, 2 M's, tá? É Immanuel e 2 M's, A-N-U-E-L. Kant, K-A-N-T de tatu. Immanuel Kant, um filósofo prussiano que deixou um trabalho maravilhoso sobre essas questões. Ele dizia o seguinte: educar é desenvolver perfectibilidade. Somos individualidades. Então ele dizia: educar é desenvolver perfectibilidade. Então a gente vai percebendo, e todos nós sabemos, que Kardec era um filósofo, um cientista social, um pedagogo. E ele era um estudioso, não é? Da filosofia. Ele conhecia essas personalidades. Eu vou pedir, Félix, vê se você pode colocar, que eu não esqueci de fazer isso, no seu celular aí do Google, Immanuel Kant, só para confirmar a data de nascimento e morte dele, para a gente nos colocar bem dentro do período. Immanuel Kant, só o período, nascimento e morte, para saber o período que ele viveu. Então, ele dizia isso. Fevereiro de 1804. Oi? Falecimento, 12 de fevereiro de 1804. 12 de fevereiro de 1804. E o nascimento? Nascimento, 22 de abril de 1724. 1724. Então, olha só. Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Ele morreu em 1804. Então, Kardec estudou a obra de Immanuel Kant, né? Immanuel Kant. Kardec estudou essa obra. Claro! Se ele publicou o livro em 1857, Immanuel Kant morreu em 1804, já no século XIX, então ele escreveu a obra dele entre meados do século XVIII e início do século XIX, porque ele morreu em 1804, já século XIX, né? Então é lógico que Kardec conheceu a obra de Immanuel Kant. Ele conheceu essa obra. E ele dizia isso: educar é desenvolver perfectibilidades. Ora, nós aprendemos com os espíritos e com Kardec que nós somos individualidades. Então, educar é cada um desenvolver a sua perfectibilidade. Algumas obras dele, ele escreveu crítica, as mais importantes: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Essas 3 talvez sejam as mais importantes. E ele era prussiano, né? Para Kant, a educação é como um processo
que deve ser iniciado na infância. Ele dizia isso. A educação é um processo que deve ser iniciado na infância. E ele também dizia que a educação é o desenvolvimento no homem de toda a perfeição de que sua natureza é capaz. Então, observe que ele respeitava, mesmo sem ser espírita, o grau evolutivo de cada um. Porque ele diz, a educação é o desenvolvimento no homem, na individualidade, de toda a perfeição de que sua natureza é capaz. E nós sabemos que, como nós vivemos, cada um tem o seu grau evolutivo, a minha capacidade de perfeição é diferente da capacidade de perfeição da Denise, da Iraci, da Verinha Eckert, da Ana Constantino, da Ideína, do Medeiros, do Félix. Não é verdade? Então ele diz que a perfeição que você tiver, o grau de conhecimento que você tiver, você tem que colocar isso a serviço da sua evolução. Então ele dizia lá, a educação é o desenvolvimento no homem, na individualidade, de toda a perfeição de que a sua natureza é capaz. Aí a gente lembra as crianças, e ele fala que a educação é um processo que deve ser iniciado na infância, que numa sala de aula você vai ter crianças em grau de conhecimento, com graus de conhecimento diferentes. Não é? Então, tem crianças que vão alcançar, e eu me lembro na época que eu dava aula, né? Aí você tinha o conceito A, B, C, D, E, por aí, né? Então, tem crianças que o máximo da perfeição dela era conseguir um C. Era um C. E você, ó, batia palma porque você sabia que ela chegou ao seu máximo naquele momento. Naquele momento, tá? Que naquele momento ela não vai ser aluno A. Então, o máximo da perfeição dela naquele momento era o conceito C. E você tinha que aplaudir aquela criança. O outro já era um B. Mas a gente sabia que ele poderia chegar a um A, como aquele que tirou C e ele deu o máximo dele e ele conseguiu C, você aplaude. Mas você sabe que para o futuro ele irá alcançar um B e um C. Eu tive alunos assim. E quem não teve, né? Quem foi professor? E você olha aquela criança, ela conseguiu ser, você diz, naquele momento era o máximo da perfeição que ele podia alcançar. Então é o que ele dizia isso. A educação é o desenvolvimento no homem de toda a perfeição de que sua natureza é capaz. E esse processo, muito interessante, que para ele deveria ser iniciado na infância, ele dividia em duas formas. Olha como o pensamento dele. Isso no século XVIII, tá? 1780, 1790. Olha o que ele dizia, que esse processo educativo se divide em um processo educativo de uma forma física e prática. Então, a educação, ela tinha que ser dividida em física e prática. Vamos ver o que é essa educação física para ele. Para ele, a característica da educação física se baseava no cuidado com o corpo, a disciplina e a obediência às leis. Essa era a educação física para ele.
Cuidado com o corpo. Corpo são, mente sã. Lembra? Disciplina. Porque ele dizia que você tem que ter disciplina para tudo. Você tem que ter disciplina para tudo. Porque quando você não tem disciplina, a sua vida fica meio complicada, não fica? Você tem que ter disciplina na sua alimentação, disciplina nas suas atividades, disciplina nos horários, disciplina para atender os compromissos. Então ele falava isso. A educação prática, a educação física tinha essas características. Cuidar do corpo, disciplina. Lembra com o Emmanuel falou para o Kardec, para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. E obediência às leis. E a característica da educação prática era desenvolvimento da moral e autonomia. E essa educação prática também era chamada de educação moral, que era o desenvolvimento da moral e autonomia, que é o livre-arbítrio. Então, a educação para ele começava na infância e você tinha que atender a educação prática, que era cuidar do corpo, ter disciplina, obedecer às leis e desenvolver a educação moral e autonomia. O Kant compreende que o processo educativo é aprimorado a cada geração. Nós poderíamos substituir por a cada reencarnação, não é? Elevando assim a humanidade para que esta se torne uma sociedade melhor, mais evoluída. Então ele dizia, não era numa geração só que você iria conseguir esse processo, o aprimoramento desse processo educativo. Seria a cada geração. Então você iria buscando esse aprimoramento. Então, o processo evolutivo, e nós temos que lembrar disso, ele é um ato individual, tá? Porque trazemos em nós o germe da evolução, que é a nossa qualidade evolutiva, o nosso potencial evolutivo. E essa filosofia de kantiana, que eles falam, essa filosofia de Kant, ela se enquadra bem dentro do que a gente estuda, não é? Ela se enquadra bem, porque a educação é, como ele dizia, o desenvolvimento do homem de toda a perfeição que sua natureza é capaz. Conforme o homem vai evoluindo, a sua capacidade de perfeição vai aumentando. Ela vai aumentando. E assim, ele vai progredindo cada vez mais. Então, eu achei muito interessante essa filosofia dele, né? Então, nós podemos dizer com certeza aqui que é da nossa natureza evoluir. É da natureza humana buscar a sua evolução, porque nós nascemos, fomos criados com o germe da evolução, com o potencial evolutivo. Agora vamos voltar de novo à resposta da questão 116. Vamos lá, voltando de novo lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui essa questão. Nós só lemos uma frase dela, não foi? Quando o Kardec perguntou aos espíritos: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Eles disseram: não, todos se tornarão perfeitos, porque é da nossa natureza evoluir, porque nós fomos criados com o potencial evolutivo, né? Com o germe da evolução. Aí eles continuam aqui, perguntando: mudam de ordem, mas demoradamente. Então ele já mostra aqui outra coisa. Nós temos 3 ordens. Terceira ordem,
dos espíritos imperfeitos, segunda ordem dos espíritos bons, primeira ordem dos espíritos puros. E eles dizem aqui, mudam de ordem. Então, eles já deixam claro para a gente que a nossa posição em cada ordem é transitória, não é? Mudam de ordem. Então, a nossa fixação numa ordem é transitória, a nossa estada. Normalmente, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, talvez seja a ordem onde a gente mais se demore, né? Talvez a gente mais se demore na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Saindo dela, a gente vai para os bons espíritos. Talvez na ordem dos bons espíritos, que é a segunda ordem, a nossa estadia seja um pouco menor do que na terceira ordem. Porque você percebe que na terceira ordem, olha quantas classes tem. Tem a classe dos espíritos impuros, dos levianos, dos pseudo-sábios, dos neutros, dos batedores, e devem ter mais algumas aí. Já dos bons espíritos, tem benévolos, sábios, espíritos de sabedoria superiores, só tem 4. Se bem que as superiores já é um caso bem à parte, porque nas superiores não precisa mais reencarnar por prova. Então, é quase certo que na terceira ordem a gente fique mais tempo, tá? Então, eles dizem, mudam de ordem. Então, a gente sabe que ninguém vai ficar ad eterno numa ordem. A nossa posição lá é transitória. Mas ele coloca aqui, mais demoradamente. Então, mudam de ordem, mais demoradamente. Para a gente sair da ordem dos espíritos imperfeitos para ir para os espíritos bons, vai levar um certo tempo. E dos espíritos bons para os puros, também vai levar um bom tempo. Então, ele diz mais demoradamente. Porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre, tá? Então, ninguém vai ficar perdido no tempo e no espaço. Nós vamos mudar de ordem, só que demoradamente, porque o Pai é Pai de misericórdia. Vamos dar uma olhadinha na questão 171 de O Livro dos Espíritos, 171. Questão 171. Parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Justiça da reencarnação. Kardec pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então não tem castigo eterno. Ele sempre deixa uma possibilidade para aqueles que se arrependerem. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, olha o que ele disse aqui. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se?
Dependeu de mim o melhorarem-se, mas eu me tornei rebelde, e aí caí em sofrimento. Mas Deus me deu novas chances. Novas chances. Não é? Então, como ele diz aqui, a razão diz, se o meu pai é um pai de justiça, seria uma coisa ilógica ele privar da felicidade todos aqueles que não dependeu melhorarem-se. Ora, o melhorarem-se dependeu de cada um. Mas essas criaturas foram rebeldes e ficaram paradas no tempo, se atrasaram. Como ele é um pai de justiça, ele dá novas oportunidades aos retardatários. Afinal, são todos seus filhos. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E Deus não é egoísta. Ele é Deus de misericórdia. Então, ele sempre proporcionará oportunidades àqueles que se arrependerem. Vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos. Aí, eles colocam assim, continuando nessa resposta. Pretenderias, na realidade está fazendo uma pergunta, né? Que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ele dá uma ripada na gente, né? Porque olha que Kardec pergunta, haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Então eles dão um puxão de orelha no Kardec, na pergunta que Kardec faz. Ele vira-se para Kardec e diz, pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse o pior do que vós mesmos? Então ele vai em cima do Kardec. Ele vai duro no Kardec na hora de responder. Esse último período aqui é uma resposta direta à pergunta de Kardec. Vamos dar uma olhadinha na questão 1006. 1006. Aí a gente vê como alguns espíritos, na hora de responder, são firmes. Não tem aquela coisa de passar a mão na cabeça, não. Por isso que nós estudamos aqui, muito interessante isso, na questão 113, né? Deixa eu ver aqui. É 113, deixa eu ver se é isso, né? Tem uma questão aqui, onde eles falam que eles mantêm a sua personalidade. Que eles mantêm a sua personalidade, os espíritos puros. Deixa eu achar aqui a resposta. 112. 112, isso. Eles botam lá, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Não, mas é outra coisa que eu queria aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho muito interessante. Quando eles falam aqui sobre a personalidade deles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu vou achar. Aqui. Deixa eu ver. Depois eu acho. Eu acho muito interessante quando eles falam sobre isso. Que eles mantêm a sua personalidade. Alguns se interessam pela ciência, desse momento que eles falam, outros pela filosofia, outros se interessam pela religião.
mas eles, cada um deles tem a sua personalidade, né? O seu jeito de ser. Então, quando eles dizem a forma como eles respondem essa questão a Kardec, eles mostram isso. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, os espíritos superiores, eles mantêm a sua característica, a sua personalidade. Então, se eles terem que dar uma dura, eles vão dar. Outros talvez falassem isso de uma outra forma. Esse daqui é contundente para responder. Mas vamos lá, questão 1006. A 1006 está lá, na parte 4ª, capítulo 2 das penas e gozos futuros. Kardec pergunta assim: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E eles respondem: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Então, Kardec, poderão durar eternamente os sofrimentos? Eles dizem, poderiam. Isso aqui é futuro do pretérito. O verbo está no futuro do pretérito. Ele diz, poderiam. Não é poderão, futuro do presente, é o futuro do pretérito. Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, olha aí, não criou seres, tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Por quê? Porque todos nós fomos criados com potencial evolutivo. Todos nós. Então, Deus não criou seres para ficarem perpetuamente numa mesma posição. Ele colocou em nós o germe da evolução. E qual é o germe da evolução? Qual é? Sermos inteligentes. Inteligentes. Uma qualidade divina. Porque Deus é a inteligência substantivo. E nós temos uma qualidade dele. Somos seres inteligentes. E quem é inteligente não pode ficar estagnado eternamente. Porque tem um bichinho que começa a cutucar a gente. Não é assim? Começa a cutucar a gente, nos empurrando para frente. Então, ele diz aqui, apenas os criou a todos, olha aqui a questão 1006, importantíssima, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir. Tendo, olha só, todos, no entanto, que progredir, em tempo mais ou menos longo, vai depender de cada um, conforme decorrer da vontade de cada um. Aí tem o tal do livre-arbítrio. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Que irresistível necessidade é essa? Porque ele coloca aqui. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Que irresistível necessidade é essa? Lembra que falamos lá no início do determinismo de Deus? Qual é o determinismo? É o impulso evolutivo que trazemos, a perfectibilidade. Por isso que ele diz aqui, irresistível. O que é uma coisa irresistível? É uma coisa que você não consegue resistir. É a perfectibilidade com que nós nascemos. É o determinismo de Deus.
tá? É um impulso evolutivo que nós carregamos. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Então, vai durar o tempo que eu assim o decidir. Jamais o priva, Deus jamais o priva o espírito do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, se do livre-arbítrio o homem faz mau uso, ele sofre as consequências. Qual é a consequência? É a expiação. Lembra que estudamos isso? E o que é expiação? É remir os nossos débitos. Então, a expiação é o sofrimento. E a dor é uma consequência natural dos atos que nós praticamos. A lei de Deus não é punitiva. Ela oportuniza novas chances. Percebeu? Ela oportuniza. Então, essa questão 171, ela se completa com essa 1006 e também com a 1007. A 1007 diz aqui: haverá espíritos que nunca se arrependem? Na 1007. E eles dizem: há os de arrependimento muito tardio. Ninguém fica sem nunca se arrepender. Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, né? Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Então, você pode demorar para se arrepender, mas nunca ficar sem se arrepender. Então, a gente chega à conclusão que quando e como evoluir depende de como eu vou aplicar o meu livre-arbítrio. Tá? O determinismo, ele me leva a evoluir. Todo mundo sabe disso. Não tem como fugir disso. Todos irão evoluir. Mas como eu vou evoluir? E quando isso vai ocorrer, vai depender do meu livre-arbítrio. Como e quando, depende de mim. Mas que eu vou evoluir, vou. Talvez eu demore muito, mas eu vou evoluir. De qualquer maneira, esse é o determinismo. Nós vamos evoluir. Como e quando? Ah, ninguém sabe. Depende de cada um de nós. Aí, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Porque Jesus, o maior pedagogo que já existiu, ele mostra isso pra gente. Ele mostra como e quando isso acontece. Com uma história. Sabe qual é a história? A parábola do filho pródigo. Ele mostra o determinismo, que o sujeito vai evoluir. Agora, como e quando, vai depender do sujeito. Vamos abrir o Evangelho em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Lucas, como eu já falei para vocês, é o terceiro evangelista. Terceiro evangelista, vamos lá. Lucas 15, versículo 11, 15, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Denise, lê pra gente aí. Parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo... Eu queria que você lesse... deixa eu ver aqui... pode ler. Pode ler a parábola toda. Vamos lá. Capítulo 15, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Parábola do filho pródigo.
Que Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Menezes, continua aí. Denise, pede para o Menezes continuar. Aqui onde está o modelo. Ele ainda. Continua do 20. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu e encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado porque recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que a festejássemos e nos alegrássemos, pois esse é teu irmão, estava morto e se tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Aí, olha só, olha a reflexão que Jesus vai trazer. Só vou trazer uma parte, não vou estudar a parábola toda. Uma parte que nos interessa disso daí, tá? É aquilo que nós falamos. O determinismo diz que todos nós iremos evoluir, mas como e quando vai depender do nosso livre-arbítrio. Deem observada aqui a partir do versículo 14, ele diz assim: depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Todo mundo sabe que é penúria, né? Miséria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região,
que o mandou para os seus campos guardar os porcos, tá? Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então ele era um judeu, cuidando de porcos. Era um judeu trabalhando para um gentio. Significava o quê? Que ele tinha caído ao máximo. Um judeu, olha como Jesus é inteligente, trabalhando para um gentio e cuidando de porcos, dos impuros. Eu vou aqui na Bíblia, vocês não precisam ir não. Se quiser, só anota, mas não precisa ir não, porque vai demorar. Eu vou no Deuteronômio, que tem o capítulo 14, que é da proibição de ritos pagãos. Em Deuteronômio 14:8, que é proibição de ritos pagãos, diz assim, eles estão colocando aqui, os sacerdotes, quais são as proibições. Ele elenca uma série de proibições, tá? Tanto que o título é Proibição de Ritos Pagãos. Capítulo 14, versículo 8 de Deuteronômio. E ele diz assim, no versículo 8, igualmente o porco que tem a unha fendida, todo mundo sabe que é fendido, né? A unha do porco não tem um negócio assim, um corte, fendida, mas não rumina. Vós, quer dizer, os judeus, o considerareis impuros. Não comereis de suas carnes, e nem tocareis dos seus cadáveres. Olha o que ele diz aqui. Não comereis de suas carnes, nem tocareis dos seus cadáveres. E aí este judeu está trabalhando para um gentio, cuidando de porcos, que a lei judaica diz que são impuros. E ele quer comer até a comida, não é a carne do porco. Não é a carne do porco que ele quer comer, porque essa que não vai ser dada a ele mesmo. Ele quer comer a bolota, a ração do porco. Significa o quê? Que ele caiu de uma tal maneira trabalhar para gentio. Ele cuida dos porcos mais impuros. E nem a comida do porco eles dão para ele. O que significa isso? É comparado ao espírito que está totalmente perdido, que está totalmente na pior situação espiritual. Jesus, às vezes, e os discípulos até riam, que quando às vezes ele queria contar a história, ele dava uma exagerada para a pessoa ver que o negócio era tão... igual aquela história do devedor incompassivo, que o sujeito deve uma fortuna, é uma fortuna tão grande ao seu senhor, que quando Jesus fala, os discípulos vão rir. Tipo assim, nossa, ninguém deve, essa dívida ninguém paga. Então Jesus fazia isso. Então, olha a condição desse espírito. Nas piores condições ele se encontrava. Tendo que trabalhar para gentio, que era uma desonra total para o judeu, cuidando de porcos, que eram considerados os animais mais impuros, e nem a ração do porco ele conseguia comer. E aí, Jesus, né? O que Jesus faz? Jesus afirma assim, ó. Foi, no versículo 15, ele diz assim, foi pôr-se a serviço de uns habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E aí vem
a grande questão, a coisa mais sensacional. E aí Jesus diz assim: e caindo em si, refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Dá uma olhada na questão 1007. Kardec pergunta: haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio. O judeu dessa parábola do filho pródigo, ele foi até o fundo do poço. É o espírito de arrependimento muito tardio, tá? Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Esse é o espírito de arrependimento muito tardio. Ele precisou ir ao fundo do poço. Mas um dia, caindo em si, disse Jesus, chega uma hora em que a consciência do indivíduo desperta e ele percebe que pode mudar sua vida, o rumo da sua caminhada. O homem percebe que não precisa continuar desse jeito. Por que continuar sofrendo? Né? É a grande pergunta. Por que continuar sofrendo se o sofrimento é consequência dos nossos atos? É o que ele disse aqui na parábola. O jovem: quantos empregados há da casa do meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? É a pergunta que a gente faz. Por que continuar desse jeito? Por que continuar sofrendo se o sofrimento é consequência de nossos atos? Ora, se eu mudar minhas atitudes, se eu me tornar mais brando, se eu respeitar e amar meus semelhantes, as consequências dos meus atos serão menos doloridas. E caindo em si, como disse Jesus, o homem começa a refletir e vem o arrependimento. Vamos abrir aí Fonte Viva, capítulo 88? Fonte Viva, capítulo 88. Ou quem tiver Evangelho segundo Lucas, no volume 3, página 222. Olha aí, Fonte Viva, capítulo 88. Todo mundo achou? Olha o título da mensagem, do Fonte Viva 88. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Lucas capítulo 15, versículo 17. E aí diz Emmanuel, caindo em si. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho. Interessado na transformação compulsória das criaturas, contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízos cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram-se a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho.
nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Foi o que o filho pródigo fez. Ele saiu da inércia, caiu em si e decidiu dar rumo novo à vida dele. Então, é essa mensagem aqui que Jesus quer trazer para a gente nesse capítulo 15, versículo 17 dessa parábola, quando ele diz: caindo em si, refletiu, pensou. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Então, por mais rebelde que seja o espírito, um dia ele cai em si, ele se arrepende e vai buscar a sua evolução. Percebeu como Jesus era maravilhoso? Como ele traz, ele coloca muito bem colocado cada frase do Evangelho. E para a gente encerrar, vamos na questão 1007. Haverá espíritos... Não, desculpe, 1007 não, 117. Vamos lá. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E eles dizem, certamente. Claro que depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Eles alcançam essa perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo, quer dizer, conforme a vontade que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, ele está querendo dizer aqui para a gente que cada espírito é responsável pela sua evolução. Se os espíritos associarem a sua vontade, que é o desejo, ao cumprimento da lei de Deus, que é essa submissão, que ele diz aqui, ó, eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo, que é a vontade que tem de alcançá-la. É a submissão que testemunha a vontade de Deus. Então, essa submissão aqui não é obrigação, essa submissão, é um interesse, mas pela naturalidade do bem. Então, se eu associar a minha vontade, ao meu interesse de fazer o bem, isso é submissão à vontade de Deus. É o meu interesse de fazer o bem, o espírito evoluirá em tempo satisfatório. É preciso associar o desejo à vontade do indivíduo, à vontade também, ao desejo também de fazer o bem. E aí ele vai evoluir. Dá uma olhadinha na questão 230. Olha o que Kardec pergunta. Na erraticidade, parte 2, capítulo 6 da vida espírita. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito.
tais sejam a vontade e o desejo. Olha aqui a pergunta, a resposta da 117. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. E eles dizem aqui, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-la. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, é preciso associar a nossa vontade, tá? Essa vontade e o desejo de evoluir, tá? E nos submetermos à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que a gente pratique o bem, que a gente abrace o bem. E fazendo isso, eu vou evoluir em tempo satisfatório. E encerrando, nós vamos pegar esse livrinho aqui, ó, Pensamento e Vida, no capítulo 2, mas eu não vou ler ele do início, não. Eu não vou ler ele no início, não. Como o meu é mais velhinho, o meu está na página 16, aonde eu vou começar. Pensamento e Vida, capítulo 2. Pensamento e Vida, capítulo 2, tem por título Vontade. Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 2. Ele diz assim: vamos lá no 1, 2, 3, quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Diz assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, olha só, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-nos a vontade, por auréola luminosa a razão. Depois da laboriosa, olha só, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Perceberam que a Emmanuel diz aqui pra gente? Que Deus nos concedeu a vontade por auréola luminosa razão. Mas só depois que nós superamos a faixa do instinto. É isso que está escrito aqui. Olha só. A divina providência concedeu o quê? A vontade. Concedeu a vontade para nós por auréola luminosa a nossa razão. Quer dizer, a vontade tem que estar associada à razão. Se a razão não está desenvolvida, não adianta Deus nos dar a vontade. Ele nos deu a vontade como uma auréola luminosa razão. Aí ele bota aqui, ó, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, só depois que nós vencemos a faixa do instinto é que a gente ganha a razão. E aí Deus nos deu, junto com a razão, a vontade. Belíssimo isso aqui que Emmanuel colocou. E aí ele continua aqui, ó. Para considerar-lhe a importância da vontade, basta lembrar que ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Aí ele diz aqui, sem ela, sem a vontade, eu pulei aí uns 4 ou 5 parágrafos, sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade.
A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão, olha aí, entre os semelhantes. Porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então ele diz, a vontade não consegue impedir a sintonia, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. A vontade não consegue deter a sintonia, mas ela pode impor a sintonia, disciplina, sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Gente, esse capítulo sobre a vontade de Emmanuel aqui é fantástico. Eu aconselho vocês a comprarem esse livrinho Pensamento e Vida, gente, ele é baratinho, porque cada texto dele, Emmanuel dá um show. Esse capítulo aqui sobre vontade, nossa, merece um estudo profundo. Ele diz coisas ali fantásticas, fantásticas mesmo. Então, meus irmãos, eu acho que o Félix foi para casa, né? Foi descansar, está cansado. Nós também ficamos um pouquinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essas reflexões que nós fizemos hoje? Eu gostaria de ouvir a palavra aí de vocês sobre alguma coisa aí. Nós ainda temos 5 minutinhos. Se não fala, eu convoco, hein? Denise. Tá bom. Eu vou falar antes que você convoque. Não, é porque hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu pedi à minha neta que me comprasse o livro que estava faltando para os nossos estudos, né? A diversidade dos... E ela comprou, para mim e para a Dia. Eu perguntei quanto é que era. E ela me respondeu, não, vó, é um presente para você e para a tia Dia. Porque quando eu morrer, vocês vão estar lá para me ajudarem na evolução dela. Aí eu respondi para ela, querida, cada um, nós estaremos lá. Eu estarei, se eu puder, se você estiver precisando, eu pretendo estar lá para ajudar no que for necessário, mas da sua evolução, quem cuida é você. Cada um cuida da sua própria evolução. Você vai criar seus filhos, vai orientar os seus filhos, mas a evolução deles cabe a eles próprios. Perfeito. E não a você. Cada um com a sua evolução. Aí eu tentei mostrar para ela que a evolução é individual e responsabilidade de cada um. Ninguém evolui, ninguém. Você orienta e ensina. E é isso que Kardec mostra para a gente. Né? A nossa evolução é nossa responsabilidade. Ninguém fica parado no tempo. Todos vão evoluir no seu tempo. Exato. Uns demoram mais, outros demoram menos, e é isso que nós temos que nos conscientizar da nossa evolução, no nosso caminhar constante no nosso dia a dia. É o nosso próprio bem, não é egoísmo. É uma realidade que nós temos que nos conscientizar. Eu cuido da minha evolução e ajudo quem precisar, auxiliando no que for necessário. Prontinho, encerrei. E como diz Jesus, e caindo em si. Fala, Denise. E é exatamente, cada um vai ter o seu período de cair em si. Exatamente. Porque por mais que você queira que o outro evolua, o que nos dá uma ele só vai quando ele quiser. O que nos dá uma grande agonia. A vontade dele. Então, às vezes a gente quer porque quer que o outro evolua, que o outro melhore, que o outro tenha vontade de fazer as coisas, mas ele não tem, porque ele ainda não caiu em si. Ainda não despertou.
E infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o que a gente tem que fazer? Tratar da nossa evolução, porque aí ele vai rever, olha, nossa, como ela melhorou, né? O exemplo. Porque, e fazer as nossas preces, porque se não for assim, a gente não consegue auxiliar, porque senão a gente se fixa no outro e não cuida de si. Exato. Tem isso também, Então, Jesus foi né? fantástico nessa parábola, né? Esse Vou falar. versículo 15 e 17, e caindo em si, gente, fabuloso. Vale, Ô, Rose, vale. o mestre mesmo já deixou bem explicado, né? Quando ele teve entre nós, cada um segundo as suas obras. Exatamente, porque aí o pessoal pensa que é a obra que ele vai fazer levando uma cesta básica na casa dos outros. Não, é a obra interna. A cada um segundo as suas obras internas. E essas obras, a cada um segundo as suas obras. A cada um de acordo com o processo evolutivo que nós vamos desenvolver. Aí lembra o Immanuel Kant, que fala sobre isso, né? Cada um realizando o seu caminho evolutivo nas suas condições. Então, olha quanta coisa. Aí a gente entende como é que Kardec vai colocar coisas de filosofia, né? A gente vai ver como a doutrina era uma doutrina também, ela tem a sua parte filosófica, são esses homens também que ele vai estudar. Como Kant diz, né? Ele diz aqui, educar é desenvolver perfectibilidade. A educação é o desenvolvimento do homem de toda a perfeição de que sua natureza é capaz. Então a gente vê que esses espíritos que vieram aí, né, mais ou menos junto com Kardec, eles vieram para desenvolver esse pensamento filosófico, esse pensamento voltado para a evolução. Então nós temos que conhecer um pouquinho da história desses filósofos. Ele era um filósofo prussiano, né? Então que a gente vai lá dar uma pesquisada na história dele, no que ele pregava, e a gente vai ver, né, quem eram aqueles contemporâneos de Kardec, qual era o pensamento deles em relação a tudo isso. E a gente vai ver como essa doutrina é rica. Que é o pensamento de Jesus, né? Mesmo que ele não fosse espírita, não fosse religioso, mas ele traz a ideia com ele, esses espíritos. Como Rousseau e muitos outros. Né? Então a gente tem que conhecer um pouquinho desses filósofos do passado. E a gente vai ver como a doutrina navega bem no pensamento deles. Né? Como Piaget. Né? Então, quantos outros? O grande mestre Kardec. Quem foi? Vocês sabem? Quem foi que educou? Então fala aí, não fala, eu não estou ouvindo. Pestalozzi. Pestalozzi. E quantos deles? Não é? Pestalozzi, Piaget, Jean-Jacques Rousseau, Kant e vários deles. E a gente vai ver, o pensamento, a doutrina estava mergulhada nisso. Ou isso estava dentro da doutrina. Esse pensamento, a filosofia, tratando de educação, tratando de evolução humana. Esse era o conhecimento que Kardec tinha e utilizou para escrever também a doutrina, né? Então, gente, que a gente busque conhecer um pouquinho de Pestalozzi, de Piaget, né, de Jung, de Kant, de Rousseau, que a gente vai ver como nós vamos crescer em conhecimento. E quando a gente lê os textos desses homens, a gente vai se encontrar e ler. Dizer, a doutrina fala isso, a doutrina fala aquilo. Então vamos dar uma paradinha aí, gente, 10 minutos, quando for 18h45, a gente retorna para o estudo do livro Memórias de um Suicida, tá bom? Que por coincidência, como a coincidência não existe, sabe qual é o título desse capítulo que a gente está estudando? A cada um segundo suas obras.
no livro Memória de um Suicida. Bom, então, tchau, gente, para quem... E depois nós teremos a nossa palestra pública que vai falar do egoísmo, tá bom? Então, para quem não vai estar conosco, tchau. E para quem vai estar, daqui a pouco, 18h45, a gente está de volta.